Você com certeza já ouviu falar de Warren Buffett. Mas não como contaremos no vídeo de hoje. Fala, gênios, meu nome é Vitor. E aí, gênios, meu nome é Alisson. E você está no canal Gênios de Valor. Pra você que não é inscrito, já se inscreve aí embaixo, é de graça, não custa nada. Só tocar no botãozinho vermelho e ativa o sino das notificações para que o YouTube possa te notificar sempre que houver conteúdo novo. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar seu like, ele é muito importante para impulsionar os nossos vídeos. Aproveita e comente aí embaixo também, se tiver novas sugestões para outras pessoas, outros gênios, no qual podemos comentar também. Beleza? Sem mais delongas, bora pra vinheta. Warren Buffett nasceu em Omaha, Nebraska, nos Estados Unidos, no ano de 1930. Multibilionário e investidor, Buffett vive como uma pessoa simples e é dono da quinta maior empresa do mundo. Ganhou a vida investindo e também chamado como Oráculo de Omaha. Vocês saberão mais adiante por quê. Buffett, ainda quando criança, já tinha bastante afinidade com números. Adquiriu uma balança para fazer o cálculo de juros compostos. Assim, entendendo como funcionava os juros compostos e entendendo como investir o seu dinheiro. Aos 10 anos, adquiriu as suas primeiras ações, quando levado pelo pai a Wall Street. Buffett investia o seu dinheiro em tudo que ele achava que lhe daria lucro. Vendia jornais de porta em porta, vendia refrigerantes de porta em porta, já vendeu tampas de garrafa também, latinhas, ou seja, tudo que lhe daria lucro, ele investiu o seu dinheiro para revender. Buffett, desde novo, já tinha muito prazer pela leitura. Assim, ele leu todos os livros no escritório do seu pai, absorvendo bastante conteúdo que lhe serviu durante toda a vida. Seu pai costumava chamá-lo de espoleta, não pelo fato dele ser uma criança bagunceira, mas sim por ser uma criança muito ativa. O pai de Buffett era corretor de ações, mas infelizmente perdeu o emprego no ano de 1930 pela quebra da bolsa de Wall Street. E com isso, ele se candidatou a participar das políticas do Congresso dos Estados Unidos. Em 1942, quando Buffett já tinha 12 anos, ele se mudou para Washington porque seu pai tinha sido eleito para participar das políticas do Congresso. Buffett odiou a mudança porque para ele, Omaha seria o lugar perfeito para se viver. Com a mudança em Washington, ele passou a estudar na escola Woodrow Wilson. Ao passar por ela, ele não foi um bom aluno, justamente por ser revoltado pela mudança. Os professores de Buffett tinham investimentos em ações da empresa AT&T, que é uma empresa de telecomunicações. Os professores obtinham essas ações na crença de que quando aposentassem, vivessem de dividendos. Entretanto, como Buffett sempre teve habilidade com números e ações, ele, para boicotar os professores, comprou títulos a descoberto dessa empresa, ou seja, ele comprou títulos apostando que as ações da empresa baixariam. Assim, os professores iriam tomar prejuízo nessas ações. Ele chegou aos professores e mostrou o papel do título que havia comprado da empresa para boicotá-los. Dessa forma, por mais que os professores não gostassem dele, eles perceberam nesse momento que Buffett era um aluno muito acima da média. A mãe de Buffett não tinha uma profissão específica. Segundo ele, ela era tão boa em matemática que ela calculava mais rápido até mesmo que uma calculadora. A mãe de Buffett sofria com horríveis enxaquecas, assim ficava bem difícil a convivência com ela. Só para acordar de manhã e ouvir a voz dela, as crianças já sabiam se era um dia bom ou se era um dia ruim. Revoltado com essa situação, Buffett decidiu fugir de casa. Ele convidou dois amigos da escola a fugir junto com ele para Omaha. Na estrada pedindo carona, eles foram interceptados pela polícia, levando-os para a delegacia. Segundo Buffett, seu pai nunca lhe deu uma bronca por conta disso, mas falou para ele que ele era bem melhor do que isso. Buffett terminou a escola muito cedo, com apenas 16 anos. Ele não queria fazer faculdade porque estava se divertindo muito em vender e comprar ações, mas acabou sendo convencido pelo pai. Então, ele entrou no curso de Business na Universidade de Nebraska. Assim que terminou a sua graduação, que terminou por sinal muito cedo, 3 anos depois ele conseguiu terminar, que eram 4 anos, ele se candidatou ao mestrado na Universidade de Harvard. Entretanto, não foi aceito. Assim, ele, olhando um catálogo das universidades dos Estados Unidos, ele achou o nome de um professor no qual ele via nos livros que lia quando era pequeno, o professor Benjamin Graham. Ele escreveu uma carta ao professor dizendo: professor, achei que o senhor estava morto, mas já que não está, seria muito interessante estudar com o senhor. Ao ingressar no seu mestrado na Universidade de Columbia, ele aprendeu muito com o professor Graham. Isso modificou a forma como ele tratava as ações e negociava. Ele aprendeu 2 regras fundamentais com o professor Graham, que foi: a primeira regra, nunca perca dinheiro, e a segunda regra, nunca se esqueça da primeira regra. Ao voltar para Omaha, Buffett não sabia o que faria da vida.
Entretanto, como ele era um mau vendedor porque tinha uma péssima oratória, ele sabia que não gostaria de vender ações, já que, ao falar com as pessoas, ele era muito jovem, então ele não tinha credibilidade e não falava muito bem. Nesse meio tempo, Buffett conheceu Suzy, a qual seria de início colega de quarto da sua irmã. Assim, se conhecendo melhor, os dois começaram a namorar. Buffett se tornou então, além de uma pessoa racional, se tornou uma pessoa extremamente afável também. Posteriormente, como Buffett era terrível em oratória e negociação, ele deu início a um curso de oratória com o professor Dale Carnegie. Assim, todos os alunos ao término do curso receberam um desafio, que foi usar as técnicas de oratória durante a semana. O aluno que se desse melhor no desafio ganharia um lápis, então ficou conhecido pelos alunos como o desafio do lápis. Quem ganhou o lápis, que era um prêmio simbólico, era simplesmente para usar as técnicas de oratória, foi Warren Buffett, já que ele usou as técnicas do curso para pedir Suzy em casamento. Então eles noivaram. Após se casar com Suzy, os parentes de Buffett perguntou a ele o que ele faria com as ações. Então ele convidou os parentes a abrir uma empresa, uma sociedade, a qual foi o capital dessa empresa $105.100. Buffett trocou $100 e os demais parentes entraram com 105 mil. Portanto, administrou essa empresa sozinho durante 6 anos. Buffett utilizava uma técnica que todos seus sócios era conhecida como técnica de cigarro, que nada mais era que investir o dinheiro em uma empresa com título de baixa capitalização, ou seja, uma empresa pequena, comprava os títulos na baixa, se beneficiava ao máximo dessas ações e vendia quando essas ações valorizavam. Assim, ele pegava esse dinheiro e investia em outras empresas conhecidas como ponta de cigarro. O dinheiro lucrado nas ações das empresas vendidas, ele injetava em outras empresas e assim sugava ao máximo e depois descartava também. Com a ascensão da empresa de Buffett, em 1962, ela se mudou para o prédio Kiewit Plaza. Ele foi para lá quando sua empresa já valia $7 milhões, sendo grande parte dela em lucros. Buffett vivia de aluguel, onde 2 anos depois, em 1958, ele comprou a sua primeira casa, onde vive até hoje, em Omaha, em Nebraska. Suzy e Buffett tiveram 3 filhos ainda jovens, e segundo ele isso foi muito bom. No entanto, quando os filhos já eram adultos, Suzy decidiu morar em São Francisco, assim deixando Buffett. Entretanto, não estavam separados. Segundo ela iria passar um tempo em São Francisco. Com a ida de Suzy para São Francisco, ela havia deixado sua melhor amiga para cuidar de Buffett. Assim, Buffett iniciou um relacionamento com Astrid. No entanto, não ficou nada esquisito, pois Buffett ainda era casado com Suzy, tornando assim um triângulo amoroso. Um tempo depois, Buffett conheceu Charlie Munger, que logo os dois perceberam que eram irmãos intelectualmente, já que eram extremamente racionais e muito parecidos na forma de pensar. Charlie Munger ensinou para Buffett a técnica que logo o tornaria bilionário. Munger ensinou para Buffett que ao invés de usar técnica do cigarro, que é comprar empresas de títulos de baixa capitalização, passaram a olhar para grandes empresas, desenvolvendo uma outra técnica conhecida como ciclo de competência, que nada mais é do que analisar empresas muito maiores, acompanhá-las por um tempo e assim fazendo o strike. Quando as empresas caíssem o valor de mercado, injetava a quantidade máxima de dinheiro nas ações e se tornando sócio das mesmas. Assim, no mesmo ano da sua mudança para Kiewit Plaza, Buffett investiu na empresa Berkshire Hathaway, que era uma empresa de tecido, a qual seria extinta pouco tempo depois. Porém, ela tinha o preço das ações baixas, num mercado horrível. Buffett tinha uma incrível capacidade de armazenar informações. Buffett tinha um livro no qual tinha o balanço de todas as empresas que tinham o capital aberto. Assim, ele analisava os balanços pelo livro e armazenava todas aquelas informações. Assim, quando qualquer pessoa, qualquer sócio lhe perguntasse sobre alguma ação, ele sabia a capitalização, sabia a estatística, sabia o balanço e sabia responder a questão. Assim, toda vez que Buffett falava e emitia opinião para os seus sócios, ele era ouvido com muita atenção. Sendo assim, ele passou a ser respeitado não só pelos seus sócios, mas sim por toda a sociedade de Omaha, ganhando o apelido e sendo muito conhecido como Oráculo de Omaha. A empresa com a Buffett havia investido, a Berkshire Hathaway, estava fechando as unidades porque estava falindo. Como Buffett já era muito conhecido e tinha uma opinião importante em meio à sociedade, o CEO da empresa havia perguntado a Buffett o que ele deveria fazer com as ações e por quanto deveria comprá-las. Então Buffett tinha falado para ele comprar por 11,50 as ações, já que Buffett havia comprado pelo mesmo valor e não queria tomar prejuízo. Assim, o CEO da empresa recomprou as ações por R$ 11,37, deixando Buffett com 13 centavos de prejuízo em cada ação que ele havia comprado. Com isso, Buffett ficou muito bravo com a atitude do CEO, e assim adquiriu o maior número de ações, se tornando sócio majoritário e presidente do conselho da empresa, demitindo todos os diretores, e o CEO se
tornou o presidente da empresa. E assim, reformulou todo o esquema da empresa, fazendo com que a Berkshire deixasse de ser uma empresa têxtil e se tornando uma holding, portanto tendo várias empresas subsidiárias. Na década de 90, Warren Buffett conheceu Bill Gates, no qual se tornou um de seus melhores amigos. A mãe de Bill Gates, ele dizia sempre que ele deveria conhecer Warren Buffett, que era amigo da sua família. Entretanto, Bill Gates não achava interessante conhecer o investidor, já que ele não achava o mercado de ações interessante. No entanto, pela insistência da sua mãe, ele foi conhecer Warren Buffett. E assim que Buffett lhe mostrou um pouco mais sobre o mercado de ações, Bill Gates viu que era muito vantajoso e interessante o mercado de ações, mudando a sua ideia totalmente. Warren Buffett e Bill Gates jogaram um jogo no dia em que foram almoçar, no qual seu pai ministrou a partida e disse: os dois devem escrever num papel o que vocês acham que os levou aonde vocês estão. E os dois escreveram no papel, sem nenhuma combinação, a palavra foco. Assim, mostrando que Warren Buffett tinha um outro irmão intelectual, além de Charlie Munger. No mesmo período, a empresa de Warren Buffett, a Berkshire Hathaway, havia adquirido uma grande parte das ações de um banco de investimento de Wall Street, chamado Salomon Brothers. A empresa comprou vários títulos de ações no nome de vários clientes, então defraudando o nome da empresa. A SEC, que é a instituição nos Estados Unidos que investiga empresas que cometem fraudes financeiras, deduziu que o banco de investimento Salomon Brothers havia defraudado. Então, com a investigação, a SEC realmente concluiu que a empresa Salomon Brothers haviam cometido fraude. Já que a Berkshire, que é a empresa de Buffett, tinha um grande número de ações, ele decidiu por representar a empresa no júri. Se o banco fechasse com o número de dívida que obtinha, mais ou menos 150 bilhões de dólares, quebraria grande parte de Wall Street novamente. No dia em que Buffett foi ao júri, ele tentou convencê-los de que ele era realmente inocente e que ele demitiria o irmão Salomon do banco de investimentos e ele se tornaria o presidente, demitiria toda a diretoria e retomaria o controle do banco. Assim, a SEC concluiu que Warren não tinha absolutamente nada a ver com as fraudes cometidas no banco. Eles deixaram que Warren pagasse a dívida de 150 bilhões que haviam comprado de títulos governamentais e demitisse os irmãos Salomon e tomasse o controle do banco. Na década de 2000, mais especificamente no ano de 2004, Suzy, esposa de Buffett, havia contraído um câncer na boca. Com isso, ela fez vários tratamentos e cirurgia e ela acabou se recuperando da doença. No entanto, alguns meses depois, Buffett ligou para os filhos dizendo que a sua mãe havia tido um derrame e naquela mesma noite, infelizmente, Suzy faleceu. Com isso, Buffett ficou totalmente retraído, pois Suzy e Buffett tinham combinado. Com isso, Buffett doou para a Fundação Bill e Melinda Gates 64 bilhões de dólares. Somando os impostos, totalizou 100 bilhões de dólares a doação que Warren fez. Sendo então a maior doação feita para a fundação. Segundo Warren, até o fim da sua vida, ele deveria gastar até 1% de sua fortuna com coisas pessoais e os outros 99% deveria voltar para a sociedade com gestos filantrópicos. Assim, no ano de 2006, Buffett casou com Astrid, que era a melhor amiga de Suzy. Atualmente, Warren Buffett está na lista dos top 10 homens mais ricos do mundo, ocupando a posição de terceiro lugar. Com exemplos da vida de Buffett, podemos dizer que não precisa nascer rico para ser rico, basta ter a mentalidade de rico e que o dinheiro é somente consequência. Warren Buffett é uma pessoa extremamente competitiva. Uma das coisas que ele costuma dizer é que tudo que ele aprendeu e a riqueza acumulada por ele foi tudo consequência do seu estudo, da sua leitura em livros. E ele diz que todas as pessoas têm acesso aos mesmos livros, podem ter acesso à mesma leitura, entretanto, poucas das pessoas que têm esse acesso se tornam realmente bilionárias. Com isso, ele se torna um maioral nesse jogo que ele tanto adora jogar. É isso aí, gênios. Esse foi o vídeo de hoje. Esperamos que todos tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar seu joinha. E se inscrevendo aí embaixo, é só apertar o botão vermelho e ativar os sinos. Também comenta aí para deixar sugestão de pessoas no qual vocês querem que nós falemos também. Estamos lendo todos os comentários e posteriormente faremos vídeos sobre todos os que vocês indicaram. Um agradecimento especial a todos os inscritos. Apesar de uma semana de canal, estamos chegando a quase 100. Estamos vendo que nosso trabalho está sendo reconhecido. Agradecemos a todos os inscritos. É isso aí, galera. Nos vemos no próximo vídeo e até mais. Valeu!